Amém. Graça e paz da parte do Senhor. É uma alegria estar aqui com essa igreja e demais pessoas de outras comunidades evangélicas que vieram para esse tema. Agradeço ao pastor Osiris Pai, Osiris Júnior, pastor evangelista Júnior. Sempre sou recebido aqui com muita cordialidade, muita hospitalidade, muita fraternidade cristã. E isso me faz sentir ainda muito bem no meio de vocês. Uma alegria estar com todos nessa noite. Mas vamos, nesse momento, irmãos, considerar, então, o tema de hoje, que é sobre a questão da Bíblia e a evolução. Uma coisa interessante é que nos primórdios da igreja, da história da igreja, surgiu um movimento herético chamado gnosticismo. Os gnósticos, eles queriam que houvesse um acordo entre o que a Bíblia dizia, ou a mensagem que o Evangelho trazia, e o pensamento grego-clássico, mais particularmente platônico e ainda mais precisamente neoplatônico. Eles vinham de escolas filosóficas e haviam, teoricamente, abraçado o cristianismo, mas queriam que o cristianismo se modelasse aquilo em que eles já acreditavam, aquilo que eles já sustentavam. Isso não é tão novidade, porque havia também, naquela época, cometendo igual equívoco, os judaizantes, que eram judeus que diziam ter abraçado o cristianismo, mas queriam continuar com a exigência da circuncisão para a salvação, continuavam a guardar dia, meses e anos, nos termos judaicos, e não entenderam adequadamente o Evangelho de Cristo. Os gnósticos, como eu disse, queriam ver o Evangelho dentro de um parâmetro grego. Os gregos repudiavam, por exemplo, a materialidade. Para eles, nós teríamos originalmente existido como espíritos em outro mundo, no mundo das ideias, era o que o platonismo dizia. E nós estávamos agora em um corpo por castigo, o corpo era uma prisão, e o objetivo do homem não seria a ressurreição, mas seria a libertação dessa clausura que é o corpo. Por isso que eles estranharam quando Paulo, no Areópago, falou de ressurreição física, porque para eles a esperança não seria, no final, a ressurreição da carne, como o credo apostólico fez questão de dizer por causa dos gnósticos. Cremos na ressurreição da carne, mas a ideia deles era de o espírito se libertar dessa clausura que era o corpo, onde não estava originalmente e só estava agora por uma razão de castigo, porque havia declinado de uma posição superior. E por isso os gnósticos não conseguiam acreditar que Jesus tivesse tido um corpo. Ou eles achavam, tinham duas correntes, que Jesus tinha um corpo apenas aparente, não verdadeiro, enganou todo mundo, ou então um espírito superior entrou num homem, filho do carpinteiro, só para usá-lo para seus fins, mas depois saiu dele, mas a matéria não lhe era própria. Por isso que João faz questão de dizer que quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo. Era uma afirmação contra o credo gnóstico. Os gnósticos, portanto, reformulavam tudo que estava no Evangelho para dar certo com a posição grega. Eles não interpretavam o Novo Testamento pelo Antigo, a Bíblia pela Bíblia, mas a Bíblia por sua filosofia, a Bíblia por sua ciência, pelos seus conhecimentos que eles julgavam ter grande valor naquela época acadêmico. E os gnósticos começaram a trazer a ideia de que a Bíblia não era clara, porque, obviamente, se eu ler a Bíblia, o Novo Testamento, eu vou imediatamente ver que tudo isso que os gnósticos estão dizendo não condiz. Aí eles criaram a ideia de que tem dois sentidos a Bíblia, um sentido literal, que não é o verdadeiro, que o homem comum se ilude pensando que é, e um sentido mais profundo, que somente eles, iniciados nesses modelos filosóficos, eram capazes de saber o que era. A Bíblia deixava de ser, portanto, um livro simples, de linguagem clara, passava a ser um livro esotérico, as interpretações deixavam de ser literais, passavam a ser alegóricas, ou seja, quando se lia uma narrativa como o Gênesis, eles viam como sendo uma alegoria e não uma história real. Eles viam, por exemplo, Adão não como sendo um homem, mas um conjunto de espíritos humanos pré-existentes num mundo superior. O Éden era esse mundo superior. A queda seria que esses espíritos teriam se afeiçoado à matéria. A expulsão do paraíso seria que eles, por castigo, foram enclausurados dentro de um corpo. Obviamente que nenhuma pessoa, lendo a Bíblia na sua simplicidade, chegaria a conclusões como essas.
Então eles começaram a dizer que a Bíblia não era para qualquer um, que lê-la não era para qualquer um, eram os iniciados que iriam entendê-la melhor ou mais profundamente. E começaram a defender a ideia de uma tradição oral, coisas que os apóstolos não teriam escrito, mas teriam dito, e que ajudariam a esclarecer estas coisas. Os que liam e desconheciam essa tradição oral não seriam capazes de entender a Escritura. É interessante, irmãos, que tudo isso entrou na formação do catolicismo romano. A ideia de que a Bíblia não é um livro claro, por isso que na Idade Média foi mantido em latim, a língua dos eruditos, não traduzido para as línguas vernáculas. O homem comum era proibido de ler, só quem dava uma interpretação infalível e inerrante era o Papa. E a ideia de que existe uma tradição de que os bispos são portadores, que os faz capacitados e competentes para entender a Bíblia, e que o homem comum, desconhecedor dessa tradição oral, não pode entender. A Reforma Protestante objetou a tudo isso. A ideia dos reformadores, dos evangélicos de uma maneira geral, porque há evangélicos antes da Reforma que foram igualmente perseguidos por Roma, era de que a Bíblia, ela goza de perspicuidade, quer dizer, clareza, de maneira que eu posso colocá-la nas mãos do homem comum e ele pode ler e vai entender o sentido. A Bíblia não foi escrita para ocultar, mas para revelar. Quando Jesus falava recorrendo àquilo que o homem simples conhecia. Ele usava ilustrações de um agricultor, de um pastor que cuida de ovelhas. Ele não falava numa linguagem abstrata, como os filósofos, ele falava na linguagem do povo, a mais comum possível, porque queria ser compreendido. Então, a Bíblia, ela é clara, e a chave de seu sentido não está fora dela, nem numa tradição oral, nem em ciências complementares. A chave de seu sentido está nela mesma. A Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia. E é interessante, irmãos, que a Reforma enfatizou isso, mas depois nós tivemos uma sequência de eventos históricos. O que foi que aconteceu? Os reformadores começaram a se dedicar ao estudo da Bíblia, surgiram universidades, surgiram faculdades teológicas, e a teologia gozava de um grande prestígio, uma formação teológica, tanto na Idade Média como naquele momento da Reforma, era algo que dava à pessoa uma grande autoridade, um grande prestígio social. O teólogo praticamente falava acerca de tudo, de teologia, de ciência, de todas as coisas. Mas aí, com a chegada do iluminismo, um movimento, digamos assim, contrário à autoridade, quer das Escrituras, quer da Igreja, um movimento que defendia a autonomia da razão, um movimento que era secularizador e cientificista. As outras ciências começaram, dentro da universidade, ter um prestígio maior que a teologia. A teologia começou a ser escanteada, colocada de lado, porque ela não seria verdadeiramente ciência, já que dependia de fé, e a ciência seria aquela que é empírica, observacional, que busca a evidência. Quando os teólogos começaram a entrar nesse momento de desprestígio, e as igrejas, por sua vez, começaram a esvaziar por falta de avivamento, por falta de devoção. Lá na Europa as igrejas eram estatais, a pessoa nascia naquele lugar, já era considerado crente, e aí começaram a perder, com o passar do tempo, o fervor. As igrejas foram esvaziando, começaram a surgir teorias científicas querendo contestar o que a Bíblia dizia, pôr em dúvida as Escrituras, e aí a igreja perdendo a força, esses teólogos perdendo o prestígio, eles se desesperaram e começaram a propor uma teologia que pudesse estar articulada com essas ciências que gozavam de prestígio, para dizer, não, nós não estamos antagônicos a essas ciências, nós estamos de acordo. Eles, numa baixa estima, começaram a tentar fazer conciliação, e aí surgiu a teologia liberal, modernista, que dizia que a Bíblia não era a palavra de Deus, apenas a continha, que negava os fatos sobrenaturais narrados na Bíblia, como a queda das muralhas de Jericó, a abertura do Mar Vermelho. Alguns chegaram até a negar a própria ressurreição de Cristo, e eles começaram a negar essas partes da Bíblia, dizendo que eram partes assim figurativas, mitológicas, tentando reduzir o cristianismo só ao aspecto ético, moral, como o Sermão do Monte que Jesus proferiu. Esse movimento ganhou muita força na Europa e fez aumentar ainda mais o secularismo, e responde pelas igrejas fechadas hoje lá, algumas das quais
enquanto templo, né? Não enquanto pessoas, estão sendo vendidas para serem restaurantes, para serem bares e outras coisas mais. Esse movimento também chegou aos Estados Unidos e também causou um grande impacto nos Estados Unidos. Mas depois das 2 guerras mundiais, pelo menos nos Estados Unidos, houve uma volta ao cristianismo mais ortodoxo, porque as pessoas ali viram que a ciência que poderia construir também poderia destruir, que o cientista que criava medicamentos para curar também criava bombas para destruir. Então a ciência não era toda aquela coisa maravilhosa que se pensava. Começou a se desconfiar das intenções do cientista, e novamente tem um fôlego ortodoxo. Foi o momento em que Billy Graham despontou como o grande evangelista. Mas nós temos vivido em tempos, irmãos, em que novamente as pessoas estão querendo buscar um prestígio acadêmico. Mais e mais crentes estão ingressando na universidade, ocupando os espaços. E às vezes chegam lá com baixa estima, encontram um ambiente muito hostil, e para se acomodarem ao ambiente querem encontrar uma conciliação. E nesse momento é que o evoteísmo, o evolucionismo teísta, tem encontrado espaço dentro de inúmeras igrejas. Tem um movimento para cristãos se dedicarem à ciência aqui no Brasil, que se diz evangélico, que defende o evolucionismo teísta, que tem ocupado espaço dentro das igrejas. E muita gente abraça isso porque facilita, não vai ter o conflito, não vai ter o confronto, mas ele não sabe a que custo está fazendo isso. Na verdade, essas pessoas estão abandonando o paradigma da reforma protestante, o paradigma evangélico, porque estão interpretando a Bíblia à luz daquilo que eles julgam ser a ciência, e não a Bíblia pela Bíblia. Se o catolicismo romano já encontrou oportunidade de falar através da voz do Papa que pode ter havido evolução, que é a conciliação entre o Gênesis e a evolução, isso não nos espanta, porque o catolicismo desde o começo diz que a interpretação da Bíblia é alegórica, já diz que o sentido da Bíblia não é claro. Para eles do catolicismo, dizer que o evolucionismo é aceito e que, portanto, o Gênesis tem que ser reinterpretado de outra forma, é até bom para dizer que como a Bíblia é complicada de se entender e que somente a posição oficial da igreja é que pode esclarecer. Mas para nós não. Para nós a Bíblia é a única regra de fé e autoridade final. Quando nós dizemos que a Bíblia é clara, nós não queremos dizer que não temos dificuldades quando interpretamos a Bíblia. Há menção de Pedro a pontos difíceis nas epístolas de Paulo. O que nós queremos dizer é que a chave para resolver esses pontos difíceis estão na própria Bíblia. A clareza da Bíblia quer dizer que a Bíblia se resolve. Nós interpretamos textos mais obscuros por textos mais claros. Nós interpretamos o texto pelo contexto, ou como disse Paulo, comparamos coisas espirituais com espirituais. Nós não vamos comparar o espiritual com o humano, o revelado com o meramente especulativo do ser humano. Não vamos sujeitar a Bíblia às modas dos cientistas, mas vamos aceitá-la como a palavra de Deus, que se auto-explica, que se auto-esclarece. Portanto, eu fico a pensar, se alguém diz que as coisas que a Bíblia fala sobre a criação de Adão e de Eva, se aquelas coisas são alegóricas e requerem uma interpretação figurada, eu pergunto, até quando essa interpretação figurada se alonga? Vão estender para o dilúvio? Tem uns que estendem, e dizem que o dilúvio também é figurativo. Vão estender até que momento do Gênesis? A partir de onde é literal? Quem decide são eles. Até aqui foi literal, daqui para lá é simbólico, aqui é só símbolo, aqui é literal. Quem são eles? Para dizer em que parte começa. E se nós, irmãos, quebrarmos o que temos no Gênesis, podemos quebrar toda a parte da Bíblia. Imagine se no primeiro livro da Bíblia a gente já diz, o que diz aqui não é assim, imagine o que é que se pode fazer com o resto. Daqui a pouco vão negar tudo, até a cruz de Cristo. Então nós não podemos aceitar esse modelo hermenêutico de interpretação das Escrituras. Eu quero fazer apenas algumas concessões aqui, para algumas dificuldades em relação ao Gênesis.
Primeiro, a Bíblia usa uma linguagem fenomenológica. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra fenômeno quer dizer aparição. Ela se baseia no modo como as coisas se apresentam aos nossos olhos. Quando há a narrativa da criação no Gênesis, nós temos que ver aquilo ali da perspectiva de um observador terreno. Lá se fala, por exemplo, que Deus fez 2 grandes luminares, o Sol e a Lua, e as estrelas. Dá a entender que, então, o Sol e a Lua são maiores do que as estrelas. Não são, há estrelas muito maiores, mas, aos nossos olhos, o Sol e a Lua são maiores. Então, não é que a Bíblia está aí errada, é qual é a perspectiva com que ela fala. Ela não fala da perspectiva de quem tem um telescópio para ver. Ela fala da perspectiva do olho humano. É uma perspectiva fenomenológica de como as coisas se nos apresentam, como elas aparecem aos nossos olhos. A linguagem segue a perspectiva de um observador terreno. Há coisas ali naquela narrativa que podem ser figuradas. Por exemplo, a Bíblia diz, Deus disse, haja luz e houve luz. Quando a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, eu não espero que tenha sido dito na forma hebraica, como está lá escrito, haja luz, né? Deus não falou em hebraico, nem falou com a sonoridade humana, que necessita de cordas vocais, por exemplo. Eu não sei de que maneira Deus fez isso, mas da maneira que Ele tem, Ele falou. Não sei como. Quando diz que Ele falou, está falando a partir de alguma coisa que eu posso conhecer, que é a linguagem sonora. Está falando a partir de alguma coisa que seria o mais próximo para nos apresentar aquilo ali. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quando a Bíblia usa alguma coisa figurada, ali não é para a gente descobrir o sentido real, é porque o sentido real está inacessível a nós. Ou seja, não tem outra forma de eu entender aquilo ali, senão aquela que Deus colocou. Calvino dizia nas suas Institutas que há um princípio na revelação de Deus chamado princípio da condescendência. Deus desce até nós, como um pai desce para uma criança para buscar uma ilustração que a criança procure entender. Então ele fala daquilo que nós não podemos entender do modo mais próximo que seria possível de compreender. Então eu não tenho que melhorar o que Deus disse. Na perspectiva evolucionista desses homens aí, eles dizem, não, Deus falou isso aqui, mas o sentido é esse. Aí eles desconstroem aquilo ali e colocam na ótica da evolução. Não, quando diz aqui que Deus soprou o espírito no homem, exatamente quer dizer que o homem já existia na forma de algum animal, um ancestral comum com o macaco, aí Deus soprou, aí o homem evoluiu em longos anos. Quer dizer, ele tenta encontrar uma desconstrução do texto e uma reconstrução do sentido. Nesse sentido, nós não podemos aceitar esse modelo de hermenêutica. Por quê? Porque esse modelo de hermenêutica dá a entender que Deus poderia já ter dito o que era e não disse. Se Ele está podendo dizer, por que Deus não disse? Qual seria a dificuldade para Deus dizer que Ele criou uma célula que evoluiu e surgiram os seres vivos e todos vieram de um tronco comum e o homem veio de um ancestral comum com o macaco? Qual seria a dificuldade de Deus dizer? Nenhuma. E qual o objetivo da palavra? Esconder ou revelar? Revelar. Então, o que há ali de figurado não é traduzível. Pelo contrário, é aquilo mais próximo do que nós podemos alcançar, né? Nós somos contra a desmitologização. Teve um teólogo chamado Rudolf Bultmann que dizia que a Bíblia era cheia de mitos que existiam naquela época, porque o homem ainda não tinha visão científica. Mas hoje que nós temos a ciência, cabe a nós desmitologizar a Bíblia, ou seja, a Bíblia diz isso daqui, mas era para dizer o que a ciência diz, como se a ciência tivesse agora a capacidade de dar o sentido correto da Bíblia que foi escrita há tanto tempo. Quer dizer que todo mundo que leu a Bíblia antes desses avanços científicos estava enganado? Ou quer dizer que todo mundo que viveu antes desses avanços científicos não poderia ter entendido a Bíblia corretamente, e agora essa geração, inclusive ateia, é que de repente descobriu? E se é assim, da forma como eles estão dizendo, por que Deus não disse? Por que Deus não poderia dizer se eles podem dizer? Então nós entendemos que o que está no Gênesis é o que aconteceu, e onde há um sentido figurado, é aquilo que nós jamais poderíamos compreender.
e o que está dito lá é a única forma de dizer, é a única forma que eu tenho para dizer, é a mais próxima do que aconteceu, é a ilustração mais próxima daquilo que Deus fez, porque por condescendência ele desceu a mim e falou na linguagem que eu poderia compreender aquilo que ele fez. Então a linguagem que está lá é a melhor, é a mais exata, é a mais traduzível da obra divina. Não tem que desmitologizar, tem que aceitar aquilo que está lá e crer na palavra de Deus. Então vamos ver como o Gênesis, ele vai colocar as coisas de maneira incompatível com a teoria da evolução. Antes vamos ver aqui o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. O Gênesis é tão certo, que esse texto está citado lá no Novo Testamento, veja aí o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4 diz assim, no verso de número 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que é tão certo que Deus disse haja luz e houve luz, como é certo que Ele nos converteu a si, que Ele iluminou os nossos corações para ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se eu fosse pegar literalmente, vocês viram a glória de Deus na face de Jesus Cristo? Literalmente, não, é um sentido figurado, mas é o mais próximo daquilo que nos acontece, a gente vê com outros olhos que não esses aqui, a gente vê com os olhos do coração. Se eu ler isso aqui para qualquer crente vai dizer, é literal, eu vi mesmo, sendo que ele viu da forma que o incrédulo nunca poderia ver. O incrédulo é que vai dizer, é simplesmente figurado. Para o crente, ele entende o que significa, e ele sabe que não tem outra forma melhor de dizer, é como se nós estivéssemos diante de Jesus, vendo tudo de maravilhoso nele, não tem outra maneira de falar do nosso relacionamento com Ele, senão esse. Mas a questão é, o Deus que disse, haja luz e houve luz, é o Deus que resplandeceu. Se você negar que Ele fez isso no começo, você está negando que Ele resplandeceu em seu coração, porque está dizendo que o mesmo Deus que fez aquilo, fez isso. Assim como houve luz no princípio, houve luz do Evangelho em nosso coração. Se não houve luz no princípio, não houve luz do Evangelho em nosso coração. Negue o Gênesis e você nega a Cristo, nega a conversão, nega o Evangelho, nega toda a sua vida espiritual. Vamos lá, voltando para o Gênesis de novo, capítulo de número 1. Toda vez que nós temos criação de seres vivos, nós temos uma afirmação aqui muito interessante. Diz assim, Gênesis 1, versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 12, e a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Veja agora, versículo de número 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. De acordo com a visão darwinista, uma espécie evoluiu para outra. De acordo com a Bíblia, Deus fez cada ser segundo a sua espécie. Agora os irmãos notaram quantas vezes isso é repetido? É repetindo, indo e voltando, fez conforme a sua espécie fez, é indo e voltando, direto.
Meus irmãos, se houve evolução de uma espécie para outra, e se Deus, obviamente, sabia disso, por que é que ele inspirou Moisés para escrever exatamente o contrário e repetitivamente o contrário? Cada ser segundo a sua espécie. O que nós podemos dizer é que no começo havia apenas os tipos básicos, como a gente fala, a variedade veio depois. Por exemplo, a Bíblia diz lá no sermão que Paulo pregou no Areópago, que de um só casal Deus fez todas as raças, todas as etnias. Então veja que de Adão e Eva veio o negro, o branco, o índio, o chinês, o oriental, o japonês, o pigmeu, né, o gigante. Todos vieram de um só casal. Quer dizer, aquele casal tinha uma informação genética enorme para gerar toda essa variedade. Então, por exemplo, nós devemos ter tido um ancestral comum, num tipo básico, do qual veio, por exemplo, toda essa variedade de cães e o lobo, que aí gerou. Os jumentos e cavalos, até porque nós temos o burro que vem da mistura, né? Devem ter tido um tipo básico comum, que gerou essa variedade. Na hora que vai gerando, as informações de cada um vão sendo mais especificadas, e eles vão perdendo a capacidade de, às vezes, variar entre si. Ou quando eles têm cruzamento, geram, como no caso do burro, um infértil. Mas nós tínhamos esses tipos básicos no começo. Não é que Deus criou cada tipo de cachorro, não, ele criou um casal modelo, que gerou toda a variedade, né? Como criou um casal humano, do qual veio toda a variedade, né? Toda a variedade, mas Deus criou cada um segundo a sua espécie. Uma pessoa me perguntou uma vez, em tom de zombaria, desse movimento evoteísta, no meio de uma palestra que eu fiz lá na Universidade Federal do Piauí, perguntou: professor, evangélica a pessoa, rindo do Gênesis, como é que Adão deu nome a todos os animais? Já pensou dar nome a todos os animais? Aí eu peguei e falei dos tipos básicos, portanto não era toda essa variedade que nós temos agora, eram os tipos básicos, e falei o seguinte: como você pode hoje saber como era a mente de Adão? A mente dele era superdotada antes da queda, a capacidade de aceleração de raciocínio era enorme. A queda trouxe um dano físico, a mortalidade, um dano espiritual e um dano racional. Você não está reconhecendo os efeitos noéticos da queda, ou seja, o efeito da queda no naus, na mente humana. Então, Adão tinha uma capacidade muito maior do que a nossa. Então, vamos lá. Nós vemos aqui a repetição conforme as suas espécies, Não houve variação, né? O que há, irmãos, é o seguinte: cada grupo de espécies tem um conjunto de informações, e nem todas as informações são ativadas. De acordo com o ambiente e as necessidades, algumas informações são ativadas e outras não são ativadas. Por isso que surgem as variações. É a ativação de informação que num precisou ser ativada para ele se adequar ao ambiente, no outro não precisou. Mas essas informações já estavam lá. A interpretação dos evolucionistas, quando surge alguma variedade, é de que essa variedade surgiu por um acúmulo de mutações. Nós vamos falar sobre as mutações daqui a pouco, mas essas variedades, elas estão no acervo de informação genética, sendo que nem todas são ativadas. E aí você começa a ter variedades, porque a circunstância, a necessidade de sobrevivência, aí sim, ativa uma, não ativa outras, né? E assim nós vamos tendo essas variações. Mas aqui nós vemos que cada ser foi criado segundo a sua espécie. Há limites para essas variações. Elas acontecem dentro de
um limite de possibilidades. Quando Darwin fez as suas pesquisas, ele pesquisou lá os tentilhões, viu que uns tinham uns bicos mais agudos, outros tinham o bico menor. Aí ele interpretou que aquilo ali era resultado dessas modificações e imaginou que essas mutações poderiam ser tão multiplicadas que um pássaro daquele poderia ser outra espécie no futuro, ou poderia ter sido outra no passado. Mas ele viu apenas tentilhões, todos eram da mesma espécie, com essas variações. Porque, como eu disse, muitas delas resultam de informações que podem ser ativadas ou não ativadas, né? E algumas são mutações, mas as mutações acontecendo sem revolucionar a espécie. Todos eram tentilhões. A microevolução, como nós chamamos, que é a possibilidade de variação dentro de uma espécie, é observável. A macroevolução, que é passar de uma espécie para outra, é que ninguém observou. O Darwin observou a microevolução, ele observou variações dentro de uma espécie, aparecendo. Mas nunca uma modificação tão grande que fizesse uma espécie virar outra, porque as modificações acontecem dentro do acervo de informação que cada espécie tem, não pode transpor aquele limite. E é interessante que o próprio Darwin entendeu que ninguém poderia observar a macroevolução, porque na imaginação dele ela durava milhões de anos, e ninguém era vivo para observar esse percurso. Então, do ponto de vista científico, ele cometeu uma falácia que nós chamamos de indução apressada. Ou seja, ele de um particular saltou para um geral muito amplo. O que ele comprovou foi uma coisa, mas ele quis alargar, esticar a baladeira, né, como se diz, para alcançar coisas que só pela imaginação dele ele poderia ver, porque empiricamente ele não poderia constatar. Os seres foram criados conforme as suas espécies. Interessante que pegaram uma mosca de fruta no início do século XX e submeteram a inúmeras invasões de raio-x. Eles provocavam mutações para tentar ver a possibilidade de uma mosca dessa virar outra coisa. Foram milhões de moscas testadas com raio-x, que estava ali para provocar mutações. As mutações faziam aparecer deformidade nas asas, deformidade no corpo, alguma deformidade noutra parte, mas nenhuma deixou de ser aquilo que era. Se você pegasse todas aquelas mutações e reunisse numa só, ainda continuava sendo aquela mesma mosca. Se você pegar milhares de mutações e juntar tudo num só, ele continua ainda dentro da mesma espécie. E tem uma coisa, essas mutações tendem a desaparecer. Aquela mosca que sofria uma mudança, ficava com algum alejo e tal, quando ela ia se acasalando com outras, a longo prazo, aquela herança da mutação iria se diluindo, e elas voltando a serem moscas como eram convencionalmente, nas gerações seguintes. As mutações são sempre danosas, é a nossa experiência. Mutações são geradoras de doenças, não de evolução. As mutações genéticas causam danos, alejos, deformidades. As mutações não aumentam a informação, elas diminuem. Os cientistas costumam falar das bactérias que resistem a antibiótico como sendo um exemplo de mutação, mas, na verdade, essas bactérias que resistem a antibiótico, elas perderam informação e não ganharam. Elas perderam o tipo de enzima que faz com que elas sintetizem o antibiótico de maneira a derrubá-las. Aí elas perderam essa informação e o antibiótico deixa de ser eficaz para elas. Não tiveram ganho de informação, tiveram perda. Ou seja, se a gente pensar elas à luz do que nós queremos fazer com elas, que é matar, elas ganharam uma vantagem,
mas se for para elas próprias que nós formos considerar, elas perderam mais uma informação. As mutações não fazem ganho de informação, mas perda de informação é o que elas geram. Então, nós não temos avanços. Além disso, ainda que nós pudéssemos ter uma mutação positiva, hipoteticamente considerada, era preciso que surgisse dessa mutação um novo órgão. E mais, era preciso que esse novo órgão tivesse uma função, porque se ele existisse e não tivesse função alguma, ele não tinha serventia nenhuma. O que nós vemos as mutações fazerem é deformar órgãos, é criar problemas para os órgãos, os membros do corpo já existentes, não trazerem avanços. Então, Deus fez realmente cada ser segundo a sua espécie. Qual é a outra palavra que os irmãos ouvem aqui falar, depois que Deus fala sempre isso? E eis que tudo era muito bom. E viu Deus que era bom. Já pensou se não fosse esse o sentido da Bíblia, esse que qualquer um de nós pode entender? Então Deus estaria repetindo toda hora uma coisa diferente do que Ele fez e ainda toda hora dizendo que era bom aquilo que Ele estava dizendo que fez, mas não foi o que Ele fez. Não só a repetição contínua de que Deus fez cada ser segundo a sua espécie. Há uma afirmação contínua que Deus viu isso, que fez cada ser segundo a sua espécie, e que isso era bom. Meus irmãos, se eu não acreditar assim, eu não tenho mais nada para acreditar na Bíblia. Se Deus fez os seres para migrar de uma espécie para outra, mas me disse que fez cada um segundo a sua espécie, e ainda disse que isso era bom, então Deus fala para poder nos enganar. Mas obviamente que não é assim. Estão enganados os evolucionistas, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E vamos ver como é que foi a criação do homem. Aqui em Gênesis 1, nós temos no versículo de número 26 o seguinte: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Os irmãos notam que, diferentemente dos outros seres, para criar o homem houve uma deliberação bem explícita. Quando Deus criou os outros seres, foi: produza, surja, apareça. Mas quando foi para criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem foi feito por uma deliberação específica. E a imagem e semelhança de Deus, o que quer dizer que o homem desde o princípio foi dotado de razão, de senso ético, de autoconsciência. Se, meus irmãos, Deus tivesse feito evoluir o homem desses outros seres que Ele criou antes, por que a Bíblia fala de uma deliberação da Trindade? Tudo já estava feito, mas aqui nós vemos uma deliberação decisiva. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E mais, o homem foi criado para dominar as aves do céu, os peixes debaixo das águas. E aí eu pergunto, se este homem era um desses seres anteriores, então ele veio de baixo, mas aqui diz que ele já foi criado dominando. Ele foi criado não em pé de igualdade com os outros seres, é o que o texto está querendo dizer, foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é como os outros. Foi criado para reger os outros, para dominar, para ser um vice-regente de Deus sobre a terra. Ele não veio de baixo, ele veio de cima, né? E diz aqui a Bíblia, nos versículos 29 e 30, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Deus deu tudo ao homem.
Deus criou tudo antes para o homem. O homem é aquele para quem Deus criou, para que o homem pudesse reger isso daí. Se fosse na fórmula da evolução, era o contrário. O homem é que teria vindo dessa procedência anterior. O homem é que seria devedor do restante da criação. Mas aqui diz que o homem foi criado à imagem e semelhança por uma deliberação específica e que o restante da criação foi colocado sob a tutela, sob o governo e a regência do ser humano. Em Gênesis 2, versículo de número 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É interessante, irmãos, que assim como em relação ao homem houve uma deliberação, o homem foi o único que foi criado dessa forma aqui. Os outros seres foi, produza, apareça. O homem não, o corpo feito do pó da terra, Deus sopra nele o espírito, ele torna-se alma vivente. Não só tem um processo deliberativo, mas tem também todo um processo formador do homem. De acordo com os evoteístas, é como se Deus tivesse soprado num ser ancestral ao homem e ele tivesse adquirido consciência. Que coisa louca, irmãos. Imagine aí, um tipo de bicho aí, peludo, aí Deus soprou nele e ele ganhou inteligência. Se Deus soprou nele inteligência, então um espírito inteligente entrou nesse animal que já existia. Aliás, ninguém nem sabe por que sopraram o espírito dele, né? Porque o que a gente sabe é que soprar o espírito é para viver. Inclusive o espírito aqui é fôlego de vida, dando a entender que não tinha vida antes, né? Aí, se ele já existia, por que soprou nele o fôlego? Mas vamos supor, soprou inteligência nele. Então, um espírito inteligente entrou num ser já existente. Parece uma sessão espírita, né? Ele existe lá, o animal, e um espírito entrou nele. Meus irmãos, esse não é o método de Deus, não. É o do diabo que entrou na serpente. O diabo, um ser inteligente, entrou num animal, que é a serpente, se apoderou do animal e usou do animal para tentar Eva. Ou seja, eles estão retratando a criação do homem exatamente como o diabo fez para tentar. É diabólico esse negócio aí. A Bíblia diz assim: formou Deus o homem do pó da terra. Se Deus fez o homem de um outro ser existente, só deu a esse ser existente consciência, por que a Bíblia diz que foi do pó da terra? Meus irmãos, por que Deus falaria tão diferente? Qual seria o problema para Deus dizer que de um animal ancestral, ele fez surgir o homem? Qual seria o problema? Inclusive tinha, naquela época, mitologias pagãs que defendiam isso, que os homens vinham de animais. Os egípcios imaginavam seus deuses metade animal, metade homem. Na Grécia tinha um minotauro. Por que Deus não diria isso? Era porque alguém naquele tempo não tinha condições de entender? Mas eles tinham deuses em figura de animais. Eles imaginavam seres como um centauro, metade cavalo, metade homem, sereias, metade peixe, metade mulheres. Os pagãos. Isso estaria muito mais próximo se fosse verdade. Os pagãos teriam chegado mais próximos do que a Escritura. Por que Deus não disse? Ele disse que fez o homem do pó da terra, do inanimado, não daquilo que já existia antes, de um ser vivo que já existia antes. E quando Deus forma o homem, antes de soprar o Espírito, a Bíblia já chama de homem. A Bíblia não diz que Deus soprou o Espírito e ele virou homem. Deus formou o homem do pó da terra. Ele já era homem antes de Deus soprar o Espírito. O corpo dele já era humano. Formou o homem. Não diz soprou no animal e o animal virou homem. Ele fez o homem do pó da terra. Já era homem. Tinha a estrutura física de homem. Aí ele soprou o Espírito e o homem tornou-se alma vivente. Dentro dessa visão evoteísta, Deus teria criado o espírito do homem fora do homem, para colocar nele. Aliás, ainda nem o espírito do homem fora do homem, o espírito do homem fora desse animal aí.
e depois teria colocado nele. Mas o que é que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 10? Vamos ver aí. Zacarias, capítulo 10, não, desculpe-me, capítulo 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu. Olha, ele está falando da criação, né? O que estende o céu e funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. E que forma o espírito do homem dentro dele. Deus não formou o espírito do homem dentro de outro ser, não. Formou o espírito do homem dentro do homem. Dentro do homem. Esse é o Deus que estendeu os céus. Portanto, não há nenhum espaço aqui para qualquer possibilidade de se defender o evolucionismo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos como Jesus convalidou o Gênesis, irmãos. Mostrou que o Gênesis era verdadeiro. Veja aí em Mateus, capítulo de número 19, quando Jesus foi inquirido acerca do divórcio. A partir do verso 4, ele, porém, respondendo, perguntaram se era lícito da carta de divórcio por qualquer motivo, ele respondeu assim, verso 4, Mateus 19, a partir do 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma só carne. Jesus está convalidando o relato. Jesus convalida o dilúvio. Mateus, capítulo de número 24, versículos 37 em diante, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Em Lucas, veja o que a Bíblia diz. Tem a genealogia de Jesus que vai até Adão. Aí quando chega lá na parte de Adão, Lucas 3, versículo 38, e Cainã veio de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Adão não veio de um ancestral comum com macaco, não. Veio de Deus. Diretamente de Deus. É interessante, irmãos, que alguns desses evolucionistas dizem que aqueles dias da criação seriam milhares, bilhões de anos. Como poderia ser isso? Como poderia Deus ter feito aqueles animais, aquelas ervas para o homem? Porque Deus disse, eu vos dou por mantimento, eu dou todo animal para você, você vai dominar. Fez para o homem, e o homem só existiu milhões de anos depois que tantos animais morreram. Como é que pode? Como é que poderia ter sido feito para o homem? Tem um dia lá da criação, em que são criadas as plantas, e mais na frente são criados os animais. E aí eu pergunto, se os animais foram criados depois, os insetos também. Se entre um dia daquele e outro teriam sido milhares de anos, se não havia insetos, não havia morcegos, quem é que estava polinizando as plantas? Por esse período todo. Já que são os insetos que fazem aquela polinização. Nada disso faz sentido. Pedro diz o seguinte, mostrando que o relato do Gênesis é confiável. Vamos ver aí a epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, tudo conforme lá no Gênesis, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, o dilúvio, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Note, ele diz que nos últimos dias vão aparecer escarnecedores, dizendo, cadê a vinda de Jesus? Não aconteceu, cadê? Aí ele diz, olha, eles ignoram isso, para mostrar que é tão certa a vinda de Jesus como o começo, que Deus criou o mundo pela sua palavra, tirou da água, né? Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face da água, tirou da água ali a terra, e depois veio mais na frente o dilúvio, tudo literal, aconteceu. Se você não crê no Gênesis, meu amigo, não crê na vinda de Jesus, porque aqui Pedro está dizendo que uma coisa e outra está ligada. Os escarnecedores zombam na vinda de Jesus, e Pedro diz, olha, tome cuidado, porque aconteceu já isso no passado. Não teria nenhuma força para nos dar convicção o passado, se ele não fosse verdadeiro. Mas é porque Deus criou que nós temos a confiança na vinda de Jesus. Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Ele é o que diz, haja e tudo se faz, e ele é o que diz amém e tudo termina. É o que nós estamos vendo aqui. A Bíblia diz que no final Deus vai criar novos céus e nova terra. Eis que são criados, diz lá no Apocalipse, novos céus e nova terra. Eu tinha vontade de perguntar ao evoteísta, como é que vai ser esse novo céu e nova terra? Deus vai criar por meio de milhões de anos? Ou ele vai, pela sua palavra, criar imediatamente? Por que você crê que é imediato lá e não acredita que Deus pode ter feito o mesmo no começo? Deus não vai criar novos céus e nova terra em milhões de anos, ele vai criar imediatamente, como ele criou no princípio. Imediatamente. É o mesmo Deus que cria pela sua palavra. Lá em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12, a Bíblia diz assim, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. De acordo com a Bíblia, a morte veio como consequência do pecado. Mas se houve o processo evolutivo, milhões de anos, não sei quantos seres morreram até chegar no homem. Inclusive os ancestrais do homem, até chegar no homem, foram morrendo. Como seria isso? De acordo com a Bíblia, essa terra está como está, porque foi amaldiçoada. Mas se para os evolucionistas houve uma série de mortes antes e tal, então esse estado é que era o normal, o anterior. A Bíblia diz que foi pelo pecado que entrou a maldição, foi pelo pecado que entrou a morte. Mas eles acreditam que não sei quantos seres morreram no processo evolutivo da seleção do mais apto até chegar no homem. Então a morte é anterior ao pecado. Não condiz? Onde é que você coloca aí o pecado original e as consequências dele? Dentro desse esquema? Onde você coloca? É interessante, meus irmãos, observar que nós ficaríamos até pensando sobre o caráter de Deus se imaginássemos ser verdadeiro o processo evolutivo. Deus iria criar seres para ficar morrendo até chegar o dia que ia dar certo e surgir o homem. Quantos tiveram que morrer para chegar nisso? O nosso Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. É o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, não Deus. Deus não cria pela morte, Deus concede vida. A morte entra pelo pecado, nas histórias. Nós, portanto, não podemos aceitar essa perspectiva do evolucionismo. Ela nega a palavra, ela nega o pecado original, ela nega as doutrinas da Bíblia. E aqui está dizendo que tão certo, vai dizer aqui o texto, se nós continuássemos a ler, como por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, por um entrou a justiça e a vida. Se você negar Adão, nega Jesus. Se negar que a morte entrou por meio do pecado,
também vai estar negando que a vida entrou por meio de Jesus. É o que a Bíblia nos assegura. Lá, na carta de Paulo a Timóteo, vamos ler aí. Na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, diz assim no verso 3 em diante: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A palavra que se traduz por fábulas é mitos, e os mitos eram sobre as origens. Os pagãos tinham vários mitos sobre as origens. Platão diz no Timeu que nossa razão só pode ir até uma certa altura, o logos. Depois a gente não tem mais como saber. Vai além do alcance da nossa compreensão. Aí, para além do logos, só restam mitos. Ele vai dizer, o mito é quando você tenta falar daquilo que nós não podemos explicar racionalmente, de uma forma mais aproximada. As origens, por exemplo, nós não temos como chegar lá, como foi, como surgiu, como apareceu, nós não fomos testemunhas, nós não estávamos lá, mas, segundo Platão, a gente pode tentar criar uma história sobre como foi. Ele já garante que essa história é só uma tentativa, é uma aproximação. E no Timeu, que é o livro dele, eu até comento nesse meu livro aqui sobre reflexões platônicas, ele fala o seguinte, e é tão arriscado a gente tentar encontrar como é que tudo começou, que a gente deve invocar os deuses para pedir ajuda, porque está além do que a gente pode compreender. A gente faz uma oração, pede aos deuses e tenta criar uma ilustração para como foi. Mas aqui está dizendo, de forma reprovável, que nos últimos tempos os homens voltarão aos mitos. Como é, irmãos, que o Gênesis poderia ser um mito nesse sentido aqui? Se aqui está reprovando os mitos de origem. Como é que lá pode ser um mito, se aqui está dizendo que os homens vão voltar aos mitos de forma reprovável? E aí a própria Bíblia teria lá apenas um mito, uma tentativa especulativa de dizer como é que foi. Veja como o mito é sobre as origens, para você concluir que é realmente sobre as origens. Aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, ele diz assim no verso 4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Note, ele diz, não se deem a fábulas, nem se deem a genealogia. Genealogia é o quê? É voltar para trás, até chegar na origem. Aí ele bota as fábulas, ou seja, os mitos, junto com a genealogia. Não vá atrás das genealogias nem dos mitos, ou seja, dessas explicações que os pagãos davam para o começo de tudo, para a origem de tudo. Se ele não quer que a gente vá para elas, é porque a da Bíblia é verdadeira. E eu vou dizer uma coisa para terminar, irmãos. As origens nunca poderão ser explicadas pela ciência, nunca poderão ser. Esse é um assunto revelacional. O que é que eu quero dizer? É que só tem um que pode dizer como tudo começou, é aquele que estava lá. O homem não pode pegar uma máquina do tempo e voltar ao passado. Toda tentativa dele de falar sobre as origens é especulativa. Esse assunto é revelacional. Dois assuntos revelacionais, o começo e o fim. O homem não pode falar do futuro. Só Deus, aquele que era e que há de vir, está lá no começo e está lá no futuro. Aquele que de eternidade passada a eternidade futura é Deus. Aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Só Ele pode dizer como tudo vai terminar. É que pode dizer como é que tudo começou. Se um cientista quiser dizer para você como tudo começou, você diga assim para ele, você não estava lá, pois me diga como é que tudo vai terminar. Aí ele vai dizer, não, mas eu não estou lá, e você estava lá no começo? Lá no livro do profeta Isaías, Deus desafia os falsos deuses a contarem o futuro, a dizerem o futuro, já ridicularizando porque não são capazes os ídolos de falarem sobre o futuro. E aí ele vai dizer que ele é o que pode falar do futuro, porque ele é o que conhece o passado remoto. Veja o que diz a Bíblia no livro do profeta
Isaías, no capítulo de número 45, versos 11 e 12, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras. Deus está desafiando, para provar que eu sou Deus. Os deuses não sabem isso não, mas perguntem para mim. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos, a criação. Eu fiz a terra, ó, ele sabe o futuro e sabe o passado, porque ele fez. Eu fiz a terra, criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Jó foi afligido, irmãos, e Jó não blasfemou de Deus como o diabo queria, mas Jó precisou ser corrigido, porque ele começou a fazer perguntas sobre o que estava acontecendo. Senhor, isso não faz sentido, não estou vendo. Ele não blasfemou, mas ele ficou inquirindo, e depois Deus virou o cativeiro de Jó, mostrou qual era o seu plano para Jó. Mas antes ele disse: Jó, quem és tu para poder saber de tudo que eu estou fazendo? Tu tem que confiar e não precisa perguntar. Tu estavas lá quando eu criei tudo, quando eu separei as águas, quando os anjos celebravam. Tu pode dizer como é que foi? Deus desafiou. Tu pode dizer como é que foi lá no começo? Pode falar. Assim também tu não podes entender o que eu tenho para a tua vida, o que eu estou fazendo com a tua vida. Mas eu cuido de ti. Mas Deus diz a Jó que ele não poderia saber de nada daquilo, porque não estava lá. Aí Jó dá a única resposta que um crente pode dar: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus abençoe, irmãos.